Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Bento e estou aqui hoje para ministrar esse curso, que pretende trazer uma introdução ao conhecimento sobre isso que a gente chama de arco-íris, que tecnicamente é a diversidade sexual e de gênero. Então, apresentando um pouquinho para vocês quem sou eu, então eu sou o professor Carlos Bento, eu tenho aí um doutorado e um pós-doutorado em letras, fiz o meu doutorado baseado nos estudos de gênero, trabalhei com essa temática durante o doutorado, fazendo uma pesquisa com uma interface entre textos literários, produzidos no Brasil e em países de língua inglesa, com essa discussão sobre a diversidade sexual e de gênero, o campo vasto que é conhecido como estudos de gênero. Eu sou professor do Instituto Federal de Minas Gerais, do IFMG, e tenho aí publicados diversos artigos sobre essa temática e vários capítulos de livros também, sobre a temática de diversidade sexual e de gênero. E hoje a gente está aqui para apresentar esse curso que pretende ser uma introdução para essa temática que é tão importante, tão relevante para os debates contemporâneos. E aí, eu queria falar nesse início do curso um pouquinho sobre os objetivos e motivações para esse curso. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que esse é um tema de grande importância no debate contemporâneo, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto social, político, As pessoas LGBTQIA+, elas existem, estão reivindicando lugar na sociedade, direitos, visibilidade, e isso tem trazido diversos movimentos, tensionamentos, diálogos em todas as instâncias da sociedade. Então trata-se de um tema de extrema importância, altamente relevante e que ainda é um tema tratado de uma maneira que não é talvez a mais adequada, em muitos contextos não é a mais adequada. Isso leva a um grande desconhecimento sobre o tema, porque esses debates frequentemente eles partem de um lugar que é um lugar de um conhecimento muito precário, frequentemente equivocado, baseado em preconceitos, em noções que são discriminatórias, que não são as mais adequadas para tratar desse tema, E isso traz uma série de equívocos, uma série de noções que não estão de acordo com o que essas populações buscam, com o que essas populações defendem, com o que a ciência e o debate acadêmico têm trazido a respeito dessas pessoas, dessas identidades, das diversas subjetividades que compõem esses grupos, E também uma grande motivação para esse curso é porque nós precisamos combater os preconceitos, Nós estamos numa sociedade que pretende avançar no seu marco democrático, no exercício da democracia. Nós estamos numa sociedade em que a gente quer que as pessoas tenham o direito e as condições para o desenvolvimento da cidadania plena. Então, para que isso aconteça, nós precisamos combater preconceitos. E os preconceitos relacionados com as pessoas LGBTQIA+, são ainda muito presentes e muito fortes, impedindo que essas pessoas possam exercer sua cidadania, possam exercer a democracia na sua forma plena. Então, esse curso busca trazer um conhecimento amparado nos debates acadêmicos, nos desenvolvimentos também da ciência, muito com o objetivo de combater o preconceito e trazer uma informação clara para o público mais geral, tá bem? Então, eu vou tratar um pouquinho com vocês aqui sobre a estrutura do curso. Esse curso está dividido em três partes, três grandes partes. A primeira delas é bem inicial, a gente vai tratar dos conceitos mais básicos para esse debate. Esses conceitos é muito importante que a gente os entenda bem, senão a gente não consegue compreender como que essas identidades, subjetividades, elas vão se organizar, a partir de onde elas estão surgindo. E aí, quando a gente trata desses conceitos, nesse ponto, a gente precisa tratar de três conceitos fundamentais aqui para começar, que são os conceitos de sexo, de gênero e de orientação sexual. Essas palavras acabam entrando no vocabulário corrente, a gente vê em muitos lugares, mas é comum que a gente não saiba exatamente o que essas palavras significam, Então,
Por exemplo, para a maioria das pessoas, sexo e gênero são mais ou menos a mesma coisa, né? E para esse debate a gente precisa entender esses conceitos com as suas especificidades, né? Então, basicamente, né, a gente vai ver isso ao longo do curso, basicamente a gente pode dizer que o sexo ele está relacionado com os caracteres, né, externos e internos que têm a ver com a genitália e com os órgãos reprodutores. Então, basicamente, o sexo, né, a gente tem o sexo masculino, que é definido pela presença, por exemplo, de um pênis, né, e outras características, obviamente, corporais. E o sexo feminino, né, geralmente a gente vai associar com a presença do órgão sexual feminino, incluindo, né, as mamas, né, e outras características corporais. Então isso é o sexo, né, ele está dado biologicamente, colocado no seu corpo, né? Já o gênero é como que eu vou me apresentar socialmente, como que eu vou desempenhar os papéis, né, de masculino e feminino na sociedade, ou os dois, né, um cruzamento dos dois. Então, isso a gente verá no curso, que tem várias nuances, vários pontos que a gente precisa considerar. Ao longo do curso a gente vai ver detalhadamente esse debate, inclusive como que isso desenvolve em termos de debate acadêmico, né? Começando aí com a discussão do feminismo, né? E conseguindo aí descrever gênero de uma maneira diferente do conceito de sexo. O outro conceito muito importante para nós aqui vai ser o conceito de orientação sexual, né? E aí eu estou aqui ressaltando a palavra orientação, porque a gente sabe que muitas pessoas usam o termo opção, né? E o termo opção, nesse caso, ele é um termo que não é aplicável, né? Ele está equivocado. Geralmente, algumas pessoas usam o termo opção sexual no sentido de tentar deslegitimar a luta da comunidade LGBTQIA+, né, na busca dos direitos. Porque se eu digo que é uma opção, eu estou dizendo que você pode mudar isso, né? E, na verdade, o termo correto é orientação. Por que orientação? Porque não existe cientificamente nenhum indício, nenhuma lógica que venha a dizer, né, que você pode optar, né, por essa ou aquela atração afetivo-sexual. Então o termo correto é orientação sexual. A orientação sexual, basicamente, em termos simples, significa o direcionamento do meu desejo. Esse desejo, ele pode ser afetivo, ele pode ser sexual ou ele pode ser as duas coisas, né? Nós veremos isso ao longo do curso, tá bem? Então nós temos pessoas que têm desejo sexual e não associam isso com afetividade. A gente tem pessoas que têm afeto, mas que não têm interesse sexual. E a gente tem pessoas que têm essas duas coisas, tá bem? Então isso vai ficar claro para a gente ao longo do curso, mas é importante a gente ressaltar mais uma vez que a gente está tratando de orientação sexual. Então esses conceitos básicos, eles serão explorados e bem definidos aqui na primeira parte do curso. Depois nós vamos para a segunda parte do curso, que trata especificamente de dizer para o grande público o que significa essa sopa de letrinhas, né, como a gente diz popularmente. É importante a gente falar disso porque muitas pessoas ficam um pouco perdidas e quando a gente lê ou vê algum debate na internet, na televisão, a gente vai se deparar com uma variedade de possibilidades de siglas. E nesse caso, a gente fica numa dúvida, tem uma melhor, tem uma, né, mais adequada, qual a correta, qual a que eu uso, como que eu vou decorar esse tanto de letras, o que elas significam, cada dia surge, né, mais letra, e aí eu não consigo mais saber qual é a sigla correta. Então, calma, nós vamos entender tudo isso. Nós vamos ver aqui no curso que não há razão para essa ansiedade, né? Há mesmo uma variedade de possibilidades de uso da sigla, mas uma não não inviabiliza a outra, né? Mas nós vamos entender aqui
hoje qual é a sigla mais abrangente e o que cada letra nessa sigla significa e algumas implicações que isso traz. Então aqui, nesse momento, nós vamos tratar da sigla contendo as letras L, G, B, T, Q, I, A, P, N e o sinalzinho de mais, tá bom? Então, nós temos aí lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e travestis, o termo queer, né? O termo intersexo, pessoas intersexo, o termo assexuado, pansexual, gênero neutro e o maisinho que nos dá aí uma diversidade de outras possibilidades, tá bem? Mas isso vai ficar claro no curso, cada letra dessas tá bem explicada, né? A gente diz lá algumas implicações relacionadas com cada uma delas. Então, ao final do curso, você que está aqui fazendo o curso com a gente vai poder dizer com tranquilidade aí que você conhece essa sigla e sabe usá-la, inclusive em algumas das suas variações, tá bem? E por fim, né, a terceira parte do nosso curso vai tratar de um breve histórico disso que a gente chama de movimento LGBT ou LGBT+. Tá bem? Esse movimento é um movimento, não é, que começa lá no final dos anos 60 do século 20 e tem aí toda uma história por trás dele, nós vamos entender isso. Inclusive, vamos entender o que a gente chama de LGBT, né? É muito comum as pessoas dizerem assim, olha, na antiguidade, né? Mas na antiguidade não havia esse conceito. O conceito, ele é muito próprio dessa segunda metade do século 20 e agora das décadas iniciais do século 21. Então nós vamos entender como essa história acontece e como que ela se desenvolve, as implicações dessa história, né? E aí, gente, para a gente começar o curso aqui, eu preciso fazer algumas observações importantes, tá bem? A primeira delas é dizer que esse curso está sendo organizado aqui no meio do ano de 2023. Por que é importante a gente dizer isso? Porque esses debates eles estão acontecendo e aí eles podem trazer alterações, inclusive de termos, né, de perspectiva. Então, dependendo de quando você acessa esse curso, alguns termos que a gente usa aqui podem estar já superados ou datados, tá bem? Então é importante a gente dizer o momento histórico em que a gente está aqui gravando esse curso. É preciso dizer também que esse é um curso curto, de curta duração. Então, nós vamos precisar aqui fazer várias simplificações, generalizações, né, para dar conta de trazer esse conteúdo num volume de horas tão pequeno, tá bom? Dentro do material do curso, você terá acesso aí a uma variedade, né, de referências, bibliografias, textos, vídeos, né, que vão poder trazer noções mais completas a respeito de toda essa temática, tá bom? Mas a duração do curso não vai permitir que a gente trate minuciosamente do tema. É uma visão mais geral mesmo, mais ampla, focada, né, em atender dúvidas do grande público, tá bem? De um público não especializado. Então aqui não é um curso acadêmico, né? É um curso para o público não especializado. É preciso dizer também que quando a gente vai debater essas temáticas, elas estão sujeitas a vários cruzamentos. Então quando eu falo, por exemplo, de uma pessoa lésbica, branca, isso é uma experiência diferente de uma pessoa lésbica preta ou uma pessoa lésbica de uma classe social mais rica, né, é diferente de uma pessoa lésbica de uma classe social menos abastada, uma pessoa mais pobre. Então nós temos aí diversos cruzamentos que interferem nesse debate. Aqui nesse curso, muito em função da duração do curso, nós não vamos entrar detalhadamente nesses cruzamentos, tá bem? Mas a gente não ignora que eles existem. É simplesmente uma questão da metodologia aqui, né? O debate é um debate mesmo para o grande público e a gente não terá tempo de explorar detalhadamente esses cruzamentos todos, tá bem? Esse curso ele está baseado numa série de bibliografias, numa série de debates e muito também na minha própria experiência como um debatedor desse tema e alguém que acompanha esse tema já há algumas décadas, né, e tem muito interesse por ele.
tá bem? E a gente precisa lembrar também que muito em função do momento em que a gente está gravando esse vídeo, nós temos aí alguns termos e alguns debates que ainda estão em disputa, estão em desenvolvimento, tá bem? Então, eventualmente, nós precisaremos atualizar esse curso em algum momento. Então, essa é a informação, né, ou esse conjunto de informações que eu queria passar nesse momento. Convido você a vir com a gente, prestar muita atenção nesse curso. Eu tenho certeza que você vai sair dele uma pessoa melhor, capaz de compreender melhor, né, a sociedade em que a gente vive e não cometer muitas gafes aí quando for tratar dessa temática, tá bom? Ótimo curso para todas e todos e a gente dialoga aqui ao longo dessas horas.